Primeiro ano, redação, reportagem. A reportagem é um gênero textual muito utilizado nas mídias e é importante a gente conhecer esse tipo de texto. Vamos ver aí as características, né? Ele é um texto mais longo que a notícia. A notícia é um texto que narra um fato, né, um acontecimento. E a reportagem, ela também traz informações sobre determinado assunto, mas ela oferece detalhes sobre esse assunto. Então, por exemplo, dados estatísticos, entrevistas com especialistas, relatos de casos verídicos, comparações, exemplo histórico, citação de pessoas ilustres, né, como filósofos, escritores, líderes, pesquisas científicas. Todos esses detalhes estão relacionados ao assunto e vão dar um aprofundamento maior ao texto. E os locais de publicação normalmente são em jornais, em revistas e nos sites da internet que tem esses suportes de jornais e revistas, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre esse tipo de texto. Nós vamos utilizar uma reportagem que saiu na revista Super Interessante. É uma revista mensal e aí você vê a edição 408. Essa reportagem foi publicada em outubro de 2019 e é uma reportagem de capa. Então veja que a reportagem é Smartphone, o novo cigarro. Então é uma reportagem, é um texto mais longo e é um texto muito importante para a revista, né? Vamos ver um trechinho dessa reportagem, considerando que é um texto muito longo, mas nós vamos ver um trechinho para a gente tentar observar esses detalhes que são colocados nesse texto. Então veja aí. Primeiramente você vê que tem uma informação falando comportamento. Aí é a seção da revista. Então essa reportagem, ela é organizada dentro de uma seção da revista que se chama comportamento. A revista é organizada em seções de forma que fica mais, os textos da revista vão ficar mais organizados e mais fácil para o leitor. E aí o primeiro passo aí é você ver o título da reportagem. Então, o título ou manchete é o título do texto, que é Smartphone, o novo cigarro. Mais embaixo, você tem o lead. O lead é um resumo com os aspectos principais da reportagem. Então, é como se fosse um parágrafo, mas nesse parágrafo ele é inicial, então vai trazer as informações principais no intuito de chamar a atenção do leitor. Então, veja aí, tem 4 bilhões de pessoas têm e o tiram do bolso mais de 200 vezes por dia. Não por acaso, entenda como as gigantes da tecnologia usam estratégias da psicologia, da neurologia e até dos cassinos para transformar o celular no objeto mais viciante que já existiu. Então veja que só por esse trechinho já traz ideias bem interessantes, né, e que vão chamando a atenção do leitor. Mais embaixo você tem algumas informações com letrinhas miúdas, que são os nomes dos autores, né, o nome dos repórteres e ilustradores da reportagem, porque sempre você tem que citar o autor, né, quem é o responsável pelo texto. Então vamos lá. No primeiro parágrafo você tem o título Smartphone, o novo cigarro, e no primeiro parágrafo você vai ter: fumar era normal. As pessoas acendiam o primeiro cigarro logo ao acordar e repetiam o gesto dezenas de vezes durante o dia em absolutamente todos os lugares. Lojas, restaurantes, escritórios, consultórios, aviões. Tinha gente que fumava até no chuveiro. Ficar sem cigarro, nem pensar. Tanto que ir sozinho comprar um maço para o pai ou a mãe, na padaria da esquina, era um rito de passagem para muitas crianças. Então veja aí que nesse primeiro parágrafo já aparece um exemplo histórico, né? Então, para fazer uma comparação do celular com o cigarro, eles fazem aí, né, trazem um exemplo histórico, vão fazendo um resgate de como ocorria com o cigarro. E aí ele continua: o cigarro estava na TV, nos filmes, na música, na propaganda. Nos Estados Unidos ficou famoso um anúncio que dizia: os médicos preferem Camel.
30 a 40% da população, dependendo do país, fumava. O cigarro foi, em termos absolutos, a coisa mais viciante que a humanidade já inventou. Hoje ele é execrado, com razão, e cenários assim são difíceis até de imaginar. Olhamos para trás e nos surpreendemos ao perceber como as pessoas se deixavam escravizar aos bilhões por algo tão nocivo. Enquanto fazemos isso, porém, vamos sendo dominados por um vício ainda mais onipresente, o smartphone. Então veja aí que nesse segundo parágrafo, né, os repórteres trazem dados estatísticos, né, 30 a 40% da população com relação ao cigarro, né, e também eles fazem uma comparação do celular com o cigarro, para mostrar realmente o novo vício que está ocorrendo na atualidade. Mais à frente ele diz: 4 bilhões de pessoas, ou 51,9% da população global, tem um, de acordo com uma estimativa da empresa sueca Ericsson. E o pegam em média 221 vezes por dia, segundo uma pesquisa feita pela consultoria inglesa Techmark. O número de toques diários no aparelho é ainda mais impressionante, são 2.600, segundo a empresa de pesquisa Desiccaut Research. O smartphone já vicia mais gente e de forma mais intensa do que o cigarro. Vivemos grudados em nossos smartphones porque eles são úteis e divertidos, mas o que pouca gente sabe é o seguinte: por trás dos ícones coloridos e apps de nomes engraçadinhos, as gigantes da tecnologia fazem um esforço consciente para nos manipular, usando recursos da psicologia, da neurologia e até dos cassinos. O smartphone é tão viciante quanto uma máquina caça-níqueis, diz o americano Tristan Harris. E o caça-níqueis, destaca ele, é o jogo que mais causa dependência. Vicia 3 a 4 vezes mais rápido que outros tipos de aposta. Então veja aí que nesses dois parágrafos, os autores vêm nos trazendo aí mais dados estatísticos, né, porque como é um texto informativo, eles trazem bastante dados e também eles vão começar a mostrar entrevistas com especialistas e vão trazendo essas informações desses especialistas da área que vão demonstrar o que realmente está ocorrendo, né? Veja aí, Harris trabalhou quase 5 anos no Google, primeiro como programador e depois como especialista em ética de design, a pessoa encarregada de garantir que os apps e serviços do Google não fossem manipulativos ou viciantes. Em 2016, saiu da empresa para criar uma ONG que se chama Center for Human Technology e reúne programadores alarmados com o impacto da indústria da tecnologia. Estamos colocando toda a humanidade no maior experimento psicológico já feito, sem nenhum controle. A internet é a maior máquina de persuasão e vício já construída, diz o programador Asa Huskin. Então veja aí como eles vão demonstrar tudo o que está por trás, né, da construção do smartphone, das empresas que manipulam esse aparelho, né? Você provavelmente nunca ouviu falar dele, mas Huskin, né, que é esse especialista e esse programador, é famoso no Vale do Silício. Isso porque em 2006 ele inventou o que viria a se tornar um dos elementos mais fundamentais e viciantes dos smartphones, a rolagem infinita. Sabe quando você vai descendo pela tela e o conteúdo nunca termina, pois vai aparecendo mais? Trata-se da rolagem infinita, que torna mais prático o uso do smartphone, mas também mexe com a sua cabeça. Se você não dá tempo para o seu cérebro acompanhar os seus impulsos, simplesmente continua rolando para baixo, diz Huskin. Então, eles estão trazendo mais informações, né, com uma pessoa que é realmente um especialista da área. O Vale do Silício é conhecido já na área da informática, das novas tecnologias, e eles foram buscar realmente a informação onde mais é possível entender o que está por trás dessa tecnologia. E continua.
Ele não imaginava o poder viciante de sua criação e hoje se arrepende dela, tanto que é um dos fundadores do Center for Human Technology. A pergunta que nós nos fazemos no Vale do Silício é: estamos programando apps ou pessoas? Diz: só Deus sabe o que estamos fazendo com o cérebro das crianças, afirmou Sean Parker, um dos fundadores e primeiro CEO do Facebook, num debate em 2018. Nós exploramos uma vulnerabilidade da psicologia humana. Eu, Mark Zuckerberg, que é o fundador, né, do Facebook, Kevin Systrom, criador do Instagram, todos nós entendemos isso conscientemente e fizemos mesmo assim, afirmou. Você deve estar pensando, será que não tem um certo exagero nisso? Afinal, você não controla o uso que faz do smartphone e pode tranquilamente deixá-lo de lado, certo? Mais ou menos. Primeiro, você provavelmente é bem mais dependente dele do que imagina. Veja mais abaixo como mediu seu uso e o que o editor da Super descobriu ao aferir o dele. Segundo, na prática, é difícil conter o uso do celular. Então, veja aí como essas informações dos especialistas vão ajudando a gente a entender o que realmente está por trás da tecnologia do smartphone. Foi o que constatou uma pesquisa feita pela consultoria Deloitte com 2.000 brasileiros. 30% das pessoas disseram que têm problemas com o uso excessivo do smartphone, como dificuldade de concentração ou insônia, e 32% já tentaram maneirar, sem sucesso. Uma pesquisa do Hospital Samaritano de São Paulo revelou que 8 em cada 10 motoristas usam celular enquanto dirigem, embora 93% deles reconheçam que isso é perigoso. É por isso que boa parte das pessoas está sempre com a cara enterrada na tela, mesmo nos momentos mais impróprios para isso, atravessando a rua, na praia, num show e etc. Está havendo um sequestro da atenção, da consciência, da perspectiva de você se conectar com o mundo à sua volta. Uma epidemia da distração, diz o psicólogo Cristiano Nabuco de Abreu, coordenador do grupo de dependência tecnológica do Hospital das Clínicas USP. Estudos mostram que o uso excessivo de smartphone está ligado ao aumento das taxas de ansiedade, depressão e déficit de atenção, inclusive com alterações na estrutura do cérebro. Então veja agora que, além das estatísticas, também foi chamado um psicólogo, que é aí um especialista de uma outra área, para falar sobre o assunto. Os sintomas começam a se manifestar quando a pessoa gasta mais de 3 horas por dia no celular. E nós já passamos disso. O brasileiro gasta em média 3 horas e 10 minutos diárias nessa atividade, segundo o relatório State of Mobile 2019 da empresa americana AppN. A chave de tudo isso está na chamada User Experience, experiência do usuário, ou simplesmente UX. Essa área, que cuida da interação das pessoas com apps, sites e plataformas digitais, explodiu nos últimos anos. 87% das empresas, segundo uma pesquisa feita pela Adobe, pretendem contratar mais especialistas em UX, carreira que paga os maiores salários do setor de software. É uma das profissões mais novas que existem, mas a raiz do vício em smartphone, na verdade, é bem antiga. Veja agora que também na reportagem são utilizadas imagens, porque como é um texto longo, você vai intercalando com imagens. Veja o que acontece aí na recompensa variável. Olha aí, o celular mostra 63,5 notificações por dia em média. A maioria não tem importância, mas mexe com o cérebro. Veja como é importante aí essa informação, né? Burtos, algo assim. Frederick Skinner era um sujeito espertinho. Na faculdade que ele entrou, a Hamilton College, em Nova York, o trote universitário consistia em amarrar o calouro a um poste e deixá-lo lá durante a noite. BF, como se tornaria conhecido, teve a ideia de esconder uma gilete dentro do sapato que usou para cortar a corda. Ele queria ser escritor, mas acabou se formando em psicologia e virou professor da Universidade de Harvard. Skinner
acreditava que todos os pensamentos e comportamentos de um indivíduo, sem exceção, são determinados pelas experiências que ele já teve e, portanto, podem ser condicionados. Para tentar provar isso, Skinner fez uma série de experiências com ratos de laboratório nos anos 50. Colocou ratos em gaiolas com uma alavanca que, quando pressionada, liberava comida. Veja aí que agora nós temos pesquisas científicas para relacionar ao caso do smartphone. Mas havia um porém. Ao acionar a alavanca, os animais às vezes ganhavam um prêmio grande, ou seja, várias guloseimas. Às vezes ganhavam um prêmio michuruca, pouca comida, e às vezes não ganhavam nada. Skinner fez vários ajustes nessa proporção, para tentar entender como ela influenciava o comportamento de vários grupos de ratos. E aí veio a descoberta. Os ratos que tocavam a alavanca com mais avidez não eram aqueles que mais ganhavam guloseimas, e sim aqueles que recebiam o prêmio de forma inconstante. Quanto mais variável a programação e mais incerto o prêmio, maior a compulsão. Skinner batizou o fenômeno de programação variável de recompensas. E aí é que vem um outro argumento, uma comparação. Vamos lá. As máquinas de caça-níqueis funcionam exatamente assim. A pessoa puxa a alavanca e às vezes ganha moedas, outras vezes nada. Isso aumenta o desejo de continuar jogando. Com o smartphone, a lógica é a mesma, porque você nunca sabe ao certo quantas unidades de conteúdo, posts, fotos, likes, etc., irá receber. Para maximizar o vício, tudo que os designers de app precisam fazer é vincular uma ação do usuário a uma recompensa variável, diz Tristan Harris. Quando você entra no Instagram, por exemplo, pode receber várias fotos novas dos seus amigos ou nenhuma. No Facebook, pode encontrar novos likes e comentários naquele seu post ou nada. Essa alternância maximiza a dependência. Quando desbloqueamos o celular e deslizamos o dedo para atualizar nosso e-mail ou ver a foto seguinte numa rede social, estamos jogando caça-níqueis com o smartphone, afirma Harris. As recompensas variáveis parecem manter o cérebro ocupado, desarmando suas defesas e criando uma oportunidade para plantar as sementes de novos hábitos. Estranhamente, nós percebemos esse estado de transe como divertido, diz o desenvolvedor Nir Eyal no livro Hooked: How to Build Habit Forming Product, Fisgado: Como Construir Produtos que Formam Hábitos, inédito no Brasil. Isso acontece porque nosso cérebro está programado para procurar incessantemente pela próxima recompensa. Então, veja aí, mais especialistas para fundamentar o que os repórteres estão dizendo, né? Esse mecanismo funciona graças à ação da dopamina. O cérebro libera doses nesse neurotransmissor quando comemos algo gostoso. Fazemos exercício ou interagimos com outras pessoas, por exemplo. Isso era importante durante a evolução, pois a dopamina nos recompensa por comportamentos benéficos e nos motiva a repeti-los. O problema é que esse processo pode ser corrompido pela ação de drogas, como a nicotina e a cocaína. Essas substâncias fazem o cérebro liberar dopamina, mesmo que não haja um comportamento benéfico. O smartphone também. Um detalhe torna esse ciclo especialmente viciante. Durante muito tempo, pensava-se que as descargas de dopamina eram liberadas após o prêmio, mas elas acontecem antes. É o que mostrou o biólogo Robert Sapolsky, da Universidade de Stanford, a partir de um estudo com um macaco. O animal foi treinado para saber que, quando a luz da jaula acendia, ele tinha que pressionar uma alavanca 10 vezes para ganhar comida. Então, veja aí mais pesquisas científicas, né? E outras 10 para ganhar mais. Sapolsky acreditava que o nível de dopamina no cérebro do macaco aumentaria quando ele recebesse a recompensa. Mas, na verdade, isso acontecia antes. Quando o macaco via a luz acender, a dopamina não tem a ver com prazer, e sim com a antecipação do prazer, declarou Sapolsky, ao comentar o resultado. Tem a ver com a busca da felicidade, mais do que com a felicidade em si. Então, veja aí, não é? Tem uma imagem, porque o texto também intercala com imagens,
e diz: os apps passam a provocar emoções negativas após 10 a 30 minutos de uso diário, mas aí já é tarde demais, né? Já virou um vício. Outra informação aí, né? Outra imagem com informações. A guerra da tentação. Daí você tem na imagem uma máquina de caça-níqueis, né? E diz: o gesto de puxe para atualizar, presente em diversos apps, funciona como a alavanca de um caça-níqueis. Então veja que nós não lemos a reportagem completa, né? Porque é um texto muito longo. E aí quem tiver interesse pode entrar no site da revista e completar. Mas até onde a gente já leu, tem muitas informações. E qual é a atividade que eu proponho agora? Reflita sobre a reportagem, né, e dê sua opinião sobre esse assunto. Veja, será que os repórteres conseguiram se aprofundar nesse tema? Né? Elabore um comentário de no mínimo 7 linhas, né, sobre esse assunto e veja se realmente esse texto ele traz realmente informações importantes, bem aprofundadas sobre esse assunto aí, que é o uso do smartphone. E a atividade vai ser postada no Google Classroom. Quem não tiver acesso, é só mandar por e-mail para clediana.lioba@prof.ce.gov.br.